Bem-vindos a mais esta reflexão. Entendermos os processos de Deus, a maneira como ele opera, a maneira como o reino cresce, a maneira como alcançamos as pessoas que na realidade não somos nós, mas é Deus que vai operando através das nossas vidas pelo seu processo de plantar, semear, ou seja, de semearmos a palavra de Deus e assim regarmos e depois colhermos após Deus dar o crescimento. O que a gente precisa entender é isso. O processo de crescimento é de Deus. Não somos nós que temos a influência nele, mas nós devemos fazer parte deste processo, cumprindo a nossa parte, que é o que Deus nos chama para fazer, que é o processo de plantarmos, depois regarmos e depois colhermos quando Deus determina o seu processo de amadurecimento. Que a gente precisa entender que o reino de Deus é assim, funciona desta maneira. E ele é como uma semente de uma mostarda, pequena, muitas vezes muito pequena, mas que produz uma grande árvore, gera uma grande árvore. Por quê? Porque vai espalhando. Semente cresce e gera uma árvore grande. Assim a gente deve ver o reino de Deus, plantando o processo de plantarmos, de semearmos, de regarmos, de fazermos com que a família cresça, com que o reino de Deus cresça neste mundo. Não por uma imposição, não um processo de proselitismo, de converter pessoas à nossa religião, mas de vivermos a plenitude daquilo que Deus nos chama para viver, o seu reino e a sua vontade. Lá em Marcos, no capítulo 4, do versículo 30 ao 32, Jesus explicando sobre o reino de Deus e comparando com uma semente de mostarda, ele fala sobre isso, diz assim: disse mais, com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Este é o processo de Deus. E assim a gente precisa entender. Palavra mesmo que aparentemente pequena quando semeamos, ela irá gerar os frutos segundo a vontade de Deus. Só que no tempo de Deus, no processo dele, na maneira dele. O que nós queremos muitas vezes é interferir neste processo, usando de artimanhas e recursos que são pensamentos humanos que não traduzem a vontade do Pai. O que a gente precisa fazer neste processo, que é o processo de regar, é de vivermos a plenitude da vontade de Deus. Semeamos a palavra quando somos cartas vivas, quando expressamos o bom perfume de Cristo, quando falamos acerca da salvação, da reconciliação, do Evangelho, das boas novas da salvação de Deus. E entendermos que somos chamados para vivermos esse reino na terra, andando segundo os valores do reino de Deus, que a nossa salvação não é mérito nosso, mas é a graça de Deus operando por meio da obra que Cristo realizou em nosso favor. Pois ele se fez oferta, morreu naquela cruz por nós, para que nós pudéssemos receber o perdão de Deus, pois a sua oferta, o seu sacrifício, era para que pudéssemos ser reconciliados. E ele ressuscitou pelo poder de Deus, para que nós pudéssemos ser justificados, recebermos a justificação e sermos colocados na presença de Deus de maneiras apresentados, de maneira santa, inculpáveis e irrepreensíveis por meio do que Cristo fez. Não é obra nossa. Por isso, o reino de Deus precisamos entender. Não se trata de uma religião, mas de uma maneira de viver que traduz a vontade de Deus, que revela o seu reino, a sua glória neste mundo e que nos conduz à maturidade e ao crescimento para sermos cartas vivas e assim semearmos, à medida que amadurecemos, a palavra de Deus, lançando sementes sobre a terra, isto é, sobre as pessoas, para que elas, conhecendo da vontade de Deus, o processo de Deus, possam se converter e a ele se submeter. Que a gente entenda
que mesmo pequena a palavra que lançamos, ela pode gerar uma grande árvore, porque quem opera e quem cuida do processo é o nosso Deus. Que a gente entenda, que busque o conhecimento do Senhor e de sua vontade, para vivermos na plenitude do seu processo, revelando o seu reino, sua glória neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.